Graça e paz aí a todos. Então vamos aqui para mais um estudo bíblico, a continuação, na verdade, do nosso estudo bíblico sobre o conflito de Israel, tá certo? Então vamos aqui para mais orientações, mais entendimento, para saber da base, né, da base bíblica, a palavra de Deus, porque todo esse conflito histórico, desde a época de Adão até o fim dos dias, terá conflito. Então nós entendemos aí no estudo 1, eu peço para você dar uma olhada lá no estudo 1, se você não viu ainda, que começa desde Adão e Eva, né, Abel e Caim, esse grande conflito, as duas descendências, porque a descendência de Caim se apartou da descendência de Adão, tá certo? Então há um mistério aí, há um entendimento aí. Mas aí depois vem toda aquela trajetória, a questão de Noé, os seus 3 filhos, né? Você viu aí no final do estudo que um dos filhos de Noé, que foi no caso Cã, ele foi amaldiçoado, né? Tá certo? Então deu continuidade à linhagem maldita, à linhagem cainita. Então por isso que sempre, desde a profecia de Gênesis 3,15, que vai haver guerra. Ou seja, quando eu sempre falava, eu falava para algumas pessoas, desde quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, que nós estamos no meio de uma grande guerra. Seja qual for o país que você esteja, mesmo que o país esteja em paz, mas nós estamos em meio a uma grande guerra. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, não vim trazer paz, mas espada, pois estarão divididos em sua própria casa. Tá certo? Por quê? Por causa da fé, por causa dessas duas linhagens. Só existem 2 linhagens na Terra, apesar de várias nações, apesar de vários reinos, apesar de várias raças, né? Mas nós só viemos de 2 tipos de linhagem, tá certo? Você viu em Gênesis 3,15, segundo a Bíblia, a palavra de Deus, a linhagem cainita e a linhagem de Adão, né? Na verdade, o Senhor proferiu que, da questão da serpente, que ele disse que iria ser uma luta, tá certo? Da descendência da igreja verdadeira, da descendência do filho e da descendência da serpente. Ambos iriam lutar até o fim. Então por isso que existe luta, conflito, dentro desse grande conflito entre o bem e o mal, que começou aonde? Depois a gente vai olhar lá na frente, e começou no céu, começou no mundo celestial com o anjo caído, que a Bíblia cognomina ele de o adversário, ou Satanás, ou também cognominado de Lúcifer. Então esse anjo caído, esse querubim, ele se revoltou contra Deus e ali seduziu vários anjos também, que também foram seduzidos e passaram para o lado dele. Por isso que o Senhor Jesus Cristo diz que eles são filhos do diabo. Filhos na questão de quê? De que eles passaram para o lado do diabo, o diabo gerou a maldade também no coração deles, e aí eles se tornaram filhos do diabo, tá certo? E esse grande mistério que há envolvido na palavra de Deus e no grande conflito dessa guerra que estamos vivendo, tá certo? Seja uma guerra de nação, ou seja de uma guerra ideológica, seja de uma guerra, seja qual for a causa, mas até o fim, né? A própria guerra da carne contra o espírito contra a carne que está em nós, é uma guerra também. Então nós vivemos em um mundo de guerra. Por quê? Porque depois dessa guerra que vai ter a paz verdadeira, né? Nos 1000 anos de paz, e também que será no mundo celestial, depois dessa Nova Jerusalém com os filhos de Deus eleitos, para estabelecer o juízo final e o novo céu e nova terra. Nós temos um estudo no nosso canal aqui sobre isso, falando a respeito desse assunto, tá certo? Falando a respeito do livro de Apocalipse, que fala desse assunto, sobre os novos céus e nova terra. Eu recomendo para você assistir também. Mas abrindo a nossa Bíblia aí mais uma vez, para a gente dar continuidade nesse estudo, vamos abrir aqui e a gente vai ver que depois dos filhos de Noé, Deus chama um homem. É um dos personagens mais importantes da Bíblia, tá certo? A Bíblia tem muitos personagens importantes, como Moisés, o próprio Adão, tá certo? Até chegar no personagem mais importante de todos, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas aí Deus chama um personagem, que o nome dele é Abrão. Depois o nome dele se tornará Abraão, tá certo? E aqui em Gênesis capítulo 15, ele diz aqui, ó, no verso 4, ó. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o seu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o seu herdeiro. Então, resumindo aqui, nós sabemos que o Senhor aqui chamou Abrão, que nós vamos chamar, claro, depois de Abraão, tá certo? Porque ele é pai de muitas nações. Mas a sua mulher, Sara, ela era estéril, ela não tinha filhos. Mas o Senhor disse, olha, de ti, dela será gerado o teu filho. Só que nós sabemos, durante o decorrer da história, né? Quem não sabe, depois você lê todo o capítulo, aqui não vai dar tempo, que depois, com o decorrer dos anos, ele não teve paciência, nem ele nem a mulher dele. Então aí, a mulher dele chamou a serva dela Agar para que Abrão coabitasse, tivesse relação sexual com a sua serva, para dali gerar um filho. Já que o filho prometido por Deus estava demorando, eles achavam que estava demorando muito, né? Então a pouca fé deles fez eles cometer
essa ação, que depois lá na frente terá consequências na vida de todos nós, não só na vida deles, mas na vida de todo mundo, tá certo? Você vai ver por quê. Então dessa relação nasceu quem? Dessa relação nasceu, na verdade, Ismael, e nós sabemos que Ismael, ele é o pai do povo árabe, tá certo? Então aqui foi pronunciado também algo sobre Ismael, por quê? Porque ele nasceu de um homem que foi chamado por Deus, um homem chamado Abrão, que depois se tornaria Abraão, tá certo? Que aqui nasceu nasceu esse menino, né? Dessa relação de Abrão com Agar, tá certo? A egípcia. Aí no verso 12, tá certo? No verso 12, verso 11 e 12, o anjo diz aqui, ó: diz-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste, dará à luz a um filho, a quem chamarás Ismael. Isso o anjo dizendo para Agar, né? Porque o Senhor te acudiu à tua aflição, tá certo? Aí ele diz: ele será entre os homens como um. Aqui na minha tradução, na tradução, a minha tradução aqui, ó, depois você vê na sua tradução aí, tá certo? Minha tradução revista e atualizada no Brasil, é a RA, revista e atualizada. Outras traduções pode estar diferente, né? O que ele vai dizer aqui. Aqui na minha tradução ele diz, ó, como um jumento selvagem. Então o anjo nominou aqui Ismael de jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará em fronteira a todos os seus irmãos. Ou seja, ele habitará fronteiro, ou seja, o que é fronteiro? Na fronteira. Ele não habitará dentro com seus irmãos, naquele local com os irmãos, ele sempre habitará na fronteira, em todos os irmãos que ele tiver, daqui para frente. Entendeu aí? Quando se entende a palavra de Deus, você entende o que estamos passando hoje no grande conflito, só unicamente pela palavra de Deus. Então, o que quer dizer fronteiro? É que o próprio anjo de Deus pronunciou. Ele tinha que ficar fronteiro, não era dentro lá do local com seus irmãos, ele ia habitar fronteiro. Entendeu? Não era na terra que Deus tinha prometido a uns outros irmãos dele que ia nascer. Deu para pegar aí? O anjo disse aqui que ele ia habitar fronteiro.